Olá pessoal, nessa videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que usa, como é que funciona o BlueLab. É um software de orquestração de sala de aula, ele dá controle ao professor, sobre os dispositivos dos alunos. Então, antes de mais nada, basicamente para acessar o aplicativo, na área de trabalho, basta dar um duplo clique aqui no ícone chamado BlueLab. Tem ele aqui aberto. Ele, como é que funciona? Ele está integrado ao AD da organização. Então, a organização ela tem a separação entre usuários de professor e usuários de aluno. Nesse caso específico desse dispositivo, eu tenho um usuário do tipo professor conectado. Então, ele automaticamente abre o BlueLab no modo professor. O professor ele também tem acesso à alternância para modo aluno. Por que existe essa possibilidade? Porque o professor muitas vezes participa de capacitações. Tá? Então, basicamente, dá para ver que a cor do aluno, um azul claro, e do professor a interface é uma cor laranja. Ok? Então, essa é a possibilidade do professor. No caso do aluno, como ele tem só acesso ao aplicativo no modo aluno, o aplicativo ele vai carregar diretamente nessa tela aqui. Tá? Então, basicamente, essa é a interface do professor na tela de inicialização. No canto superior direito, eu tenho opções de seleção de idioma e ajuda, ok? Do próprio aplicativo. Como ele já está no idioma português, vou prosseguir aqui para as demais telas. O professor ele tem a possibilidade de criar infinitas salas, tá? E ele dá o nome da disciplina e a turma. E embaixo aparece o nome do professor. Okay? Então, basicamente, nessa tela aqui, na criação da turma, já vai vir auto-preenchido o nome do professor. No meu caso, é um usuário de teste. Então, ele vem auto-preenchido o nome do professor. Mas eu posso apagar e colocar o nome que eu desejo. E o nome da sala, e eu ideava o professor colocar o nome da disciplina e o nome da turma, para que dê a possibilidade do aluno localizar mais facilmente a turma, quando aparecer a turma para o aluno se conectar. Então, basicamente, aqui eu vou me conectar numa turma que eu já tenho criada. Ele vai perguntar se eu desejo retomar as atividades dessa turma. Por quê? O que acontece? Quando o professor ele cria a turma, aquela turma ela fica estática com seus alunos, e todas as atividades elas ficam salvas. Então, a partir do momento que o professor desconecta novamente para dar uma aula dessa disciplina, por exemplo, ele vai ter acesso ao histórico das aulas anteriores daquela turma. Então, por isso que o aplicativo ele pergunta se o professor quer retomar aquela aula. Então, essa daqui é a interface do professor, No primeiro momento não tem ninguém conectado. Então, eu vou alternar essa janela aqui para o aluno. Como eu falei anteriormente, o aluno, esse usuário específico aqui, ele tem acesso só como aluno, então fica travado, o aluno não consegue alternar os perfis de professor, por exemplo, como é o caso que acontece com os professores. Então, o aluno vai lá, vai acessar o ícone da mesma forma, vai aqui em buscar turmas, vai aparecer para ele
a turma que está online naquele momento, que o professor está online, né? Que é aquela turma que eu acessei anteriormente. Se eu rolar a barra de rolagem aqui, ó, eu vou ter acesso às turmas que aquele aluno já teve aula, né? Ele pode acessar em modo offline essas turmas e poder acessar todo o conteúdo também, tá? Mas no nosso caso específico aqui, eu vou acessar a turma que já estava no online ali que eu criei anteriormente, tá? Então, o aluno se conectou, por enquanto não tem nada, né, de atividade. Vamos voltar para a visualização do professor. E aí o professor ele já consegue visualizar aquele aluno conectado. Então, eu tenho algumas informações importantes aqui nessa primeira tela. Por exemplo, eu tenho qual tipo de sistema operacional está conectado, né, o nome do aluno, tá? A tela do aluno, né, a tela que eu estou visualizando, né, a tela, então fica constantemente capturando a tela do aluno, eu consigo saber tudo que o aluno está fazendo. Eu consigo enviar a tela desse aluno para os demais, eu consigo desconectar esse aluno, por exemplo, eu tenho duas opções, eu posso apenas desconectar, então o aluno consegue depois se conectar novamente à turma, ou desconectar e bloquear. O aluno não vai conseguir mais acessar aquela turma. Tá? Tem a parte de enviar a tela do aluno. Então, basicamente, ele captura a tela do aluno e envia para todos os demais alunos. Tá? E eu tenho alguns controles sobre o dispositivo daquele aluno. Então, por exemplo, eu consigo enviar arquivos especificamente para esse aluno, eu consigo conversar por chat com aquele aluno, tá? Eu também consigo bloquear o mouse daquele aluno, bloquear o teclado do aluno, bloquear os dispositivos USB daquele aluno, bloquear o som do aluno. Eu tenho as duas possibilidades, tá? Eu posso tanto bloquear como habilitar, né? Tanto desabilitar como habilitar. O professor ele tem esse controle. E aqui eu tenho mais algumas funcionalidades, que seria o desabilitar tudo e o habilitar tudo. E basicamente ele une todas as funcionalidades de bloqueio, né, em um único botão. Então, por exemplo, se eu clicar em habilitar tudo, ele vai habilitar todos os dispositivos. Se eu desabilitar, desabilita mouse, teclado, USB, som e tudo mais. Eu também tenho algumas funcionalidades como enviar backup e solicitar backup. O que acontece? Por exemplo, eu sou o professor e eu dei aula em um dispositivo, um determinado dispositivo. E esse dispositivo ele permaneceu desligado. E eu conectei com um outro dispositivo que não participou daquela aula. Lá, o dispositivo voltou assistência técnica, por exemplo. Então, eu vou lá, conecto esse dispositivo, né, eu ligo aquele dispositivo que eu já tinha utilizado, e eu vim aqui e clico em solicitar backup. Toda aquela aula que foi ministrada através daquele dispositivo, ou qualquer outro dispositivo que participou daquela aula, todo aquele conteúdo, ele aparece para mim. E o inverso também acontece. Eu posso pegar aquele dispositivo, um aluno lá que, porventura, não tenha participado da aula, o dispositivo dele é novo, eu consigo enviar o backup, né, daquelas aulas anteriores. Então, por exemplo, vou colocar lá dia 20, né, e envio para aquele aluno. Então, esse é o princípio de funcionamento do
as interações com o aluno na parte de backup, né, de arquivos. Também consigo acessar remotamente aquele aluno. Então, se porventura for necessário algum tipo de intervenção naquele aluno, o professor consegue fazer esse tipo de intervenção através desse botão. Também, também tem a possibilidade de clicar aqui, né, no thumbnail, na miniatura do computador do aluno. Ele consegue também ou só visualizar, né, a tela do aluno, que ele vai maximizar aquela tela para que eu possa visualizar. Vamos fazer o que é o caso, né? Basicamente, tudo que o aluno fizer, eu consigo acompanhar aqui como professor. Tá? E muito cuidado aqui na hora de fechar, não confundir aqui a janela do GruLab do aluno, né, com a janela de visualização. Então, tem as informações do nome do aluno, IP e tudo mais. Então, basicamente, o acessar remotamente também dá através desse botão. Se eu clicar aqui e acessar remotamente, ele vai abrir aquela mesma janela, mas aí eu vou ter controle, né, sobre o aluno. E o aluno não sabe, né, que eu estou visualizando e não sabe que eu estou fazendo intervenção. Tá? Tem outras opções também, como logoff, né? Então ele vai dar um logoff no usuário daquela máquina, ele vai ou iniciar ou desligar a máquina. Nesses três últimos aqui, o aluno ele vai receber uma notificação, né? E logo em seguida vai executar o comando. Basicamente, se porventura eu tive uma aula e os alunos entrou outra turma, então eu posso fazer esse comando, né, nas máquinas para que o usuário, o aluno da turma que entrou não utilize o usuário do aluno da turma anterior. Todos esses comandos aqui, né, com exceção do enviar backup e solicitar backup, eu tenho eles depois numa outra seção que eu consigo mandar eles em massa. Tá? Então, basicamente aqui está bem explicado o card do aluno. Na parte de enviar arquivos, se eu selecionar aqui essa opção, todas essas opções aqui elas são de interação com esse único aluno. Então, se porventura vier aqui, né, e enviar um arquivo para esse aluno, né, então eu faço a interação de forma individual. E como vocês viram aqui no canto inferior direito, tem dois botões. Então eu consigo ver os arquivos da turma, que foram enviados para a turma, e a visualização dos cards, né, alternando esse botão. E esse botão no canto inferior direito, eu tenho alguns acessos, né, como professor, como, né, o modo vigia, enviar conteúdo ao comando e status da sala. Aqui eu vou entrar em mais detalhes assim que eu explicar a totalidade dessa tela para eu poder passar para as demais. Então aqui eu tenho algumas teclas de acesso rápido, como pedir atenção. Então basicamente, se eu fizer isso, né, vai ser exibida uma mensagem na tela do aluno. Eu posso utilizar o alerta padrão, né, que exibe a mensagem, por favor, atenção, ou eu posso vir aqui nas configurações e fazer a edição dessa mensagem, né, tanto em termos de cores como texto, né, também eu consigo também bloquear os dispositivos durante esse aviso. Tá? Então, o bloquear o dispositivo basicamente vai bloquear teclado, bloquear mouse, bloquear USB e bloquear o som. Ok? Então, basicamente,
são essas interações aqui do pedir atenção. Então, se eu pedir atenção, ele vai pedir para eu selecionar os alunos, ele vai listar os alunos conectados e os sistemas operacionais que estão sendo operados por esses alunos, e dá a opção lá de eu selecionar ou não aquele aluno para mandar esse tipo de aviso para o aluno. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é, o aluno está recebendo um aviso na tela, conforme eu falei anteriormente. Então, esse aqui é o aviso padrão. Eu não fiz o bloqueio de teclado e mouse, tanto é que vai funcionar aqui o teclado. Mas é só para modo de exemplo, para mostrar como é que funciona esse pedido de atenção. Ok? Então, para desabilitar, basta você clicar novamente na chave e ele desabilita. Também consigo enviar a tela do professor. Então, por exemplo, posso enviar a tela do professor para os alunos. Então, minha tela, essa tela que eu estou visualizando, inclusive se eu minimizar aqui a tela por navegar na internet, alguma coisa nesse sentido, eu vou conseguir exibir minha tela para os alunos. Ok? Então, essa é a tela principal e os botões, um pouquinho diferentes daquela tela inicial. Eu tenho a parte central de arquivos e configurações e encerrar a aula. Se o professor clicar aqui, por exemplo, no encerrar a aula, vai voltar para aquela tela inicial e o aluno ele vai ter 1 minuto para ele salvar as atividades dele. Ok? Na parte de configurações eu vou entrar mais adiante, e central de arquivos, idem, para a gente não perder o foco aqui. Então, como eu já falei dos botões no canto inferior direito, tenho lá o modo vigia. O modo vigia nada mais é que ele fica alternando a visualização em tela cheia dos alunos, de modo a monitorar o que os alunos estão fazendo. Então, essa funcionalidade geralmente é utilizada em prova, por exemplo. Então, fica sendo, como eu tenho um aluno só, ele não fica sorteando aleatoriamente, mas se tivesse 10 alunos aqui, essa ferramenta ela fica sorteando aleatoriamente os alunos e exibindo a tela deles. Então, tudo que o aluno ele fizer na tela vai aparecer aqui para o professor. Tá? Também tenho enviar conteúdo e comando. Então, eu posso enviar arquivos diversos aqui. Por exemplo, aqui eu vou pegar aqui um arquivo de imagem, posso enviar mais de um arquivo. Tá? Se eu clicar em enviar, ele vai pedir para eu selecionar os alunos. Então, essa funcionalidade aqui é importante para caso algum aluno tenha uma atividade individual, não é coletiva, dá para enviar dessa forma aqui, selecionando apenas um aluno, por exemplo. Eu confirmo a seleção e dou um título para aquele trabalho. Então, por exemplo, trabalho 1, envio para os alunos. Okay? Então, o aluno já vai aparecer para ele um trabalho. E se eu quiser visualizar os trabalhos que eu enviei para os alunos, aparece aqui, nessa visualização, na alternância desse botão. Então, a partir desse ponto aqui, eu consigo acessar os arquivos anexados daquele trabalho em específico. Voltando àquela tela de envio de conteúdo e comando, eu também consigo enviar um vídeo sincronizado. Então, se porventura o arquivo for MP4,
Então, ele tem a possibilidade de enviar, né, o arquivo para o professor, aliás, para o aluno, né? E ter controle sobre esse vídeo, que a gente vai ver agora. Deixa eu clicar aqui. Então, acessando o arquivo aqui, vou enviar um vídeo de teste, pode ser tanto MP4 como WebM, né, as extensões que permitem o controle do vídeo. E envio o vídeo para aquele aluno. Coloco o título do vídeo, uma breve explicação, importante para a organização, e enviei o vídeo para aquele aluno. Aí agora eu quero executar esse vídeo no computador do aluno e quero ter controle ao mesmo tempo. Então eu venho aqui, seleciono o vídeo e seleciono a opção ou abrir normalmente, né, ou iniciar transmissão. Nesse momento do iniciar transmissão, ele abre aqui um player e já faz a transmissão do vídeo em tempo real. Nesse momento aqui, o aluno tem, né, o vídeo sendo exibido. Então, por exemplo, se o aluno fecha, depois de alguns segundos, aparece novamente a janela, né, com o controle. Então, de forma bem clara, então o aluno não consegue fazer o fechamento do vídeo, né? E o vídeo é exibido conforme mostrado aqui. Ok? Então esse é o controle de vídeo. Depois, voltando ao comando enviar conteúdo e comando, eu também tenho envio de comandos. Então eu posso abrir aplicativos, né? Posso favoritar esse tipo de comando. Posso dar um nome para ele. Então, basicamente, a partir do momento que eu favoritei, ele vai aparecer aqui na parte de baixo, para que eu possa reutilizar esse comando outras vezes. E a partir do momento que eu envio esse comando, né, para o aluno que eu selecionei, o aluno recebe esse comando e ele vai abrir, por exemplo, o Notepad no computador do aluno. Ok? Então, esse aqui é o envio de comando, conforme a gente mostrou. Também tem a parte de enviar links de internet. Então eu posso navegar na internet em algum site específico, né, como professor. Eu visualizei um site lá que eu quero compartilhar com os alunos. Por exemplo, o próprio site do Google. No buscador, quero fazer uma busca. Copiei o endereço, colo o endereço lá, vou favoritar também, vou colocar aqui, ó, mecanismo de busca. Eu quero que abra esse link automaticamente nos alunos. Envio esse link, né, e automaticamente, através desse comando aqui, vai abrir o navegador nos alunos.
por exemplo, aqui, ó, o aluno já recebeu o navegador e já está abrindo no site correspondente que eu mandei através do professor. Voltando aqui à tela de envio de comando, né, do conteúdo, eu tenho aqui os favoritos. Conforme eu for criando aqui os comandos e links, eles vão aparecendo aqui embaixo para poder reutilizar posteriormente. Tá? Então, esse é o envio de comando e conteúdo. Também tenho, como professor, como manusear o status da sala. Então, eu posso bloquear a sala, né? Então ela vai ficar com um cadeadinho e os demais alunos não conseguem entrar. Tá? Então, se porventura o professor quiser fazer dessa forma a aula, né? Iniciou a aula e depois não entra mais ninguém posterior ao início, pode utilizar essa funcionalidade aqui. Tá? Então, essa é a primeira parte do vídeo. Então, vamos para a parte 2, né? Essa é a primeira parte do vídeo. E aí eu vou explicar as demais funcionalidades. Pessoal, então, vamos para a parte 2 da videoaula sobre o Blue Lab. Na aula anterior eu falei das telas principais, né, do professor. E agora eu vou falar um pouquinho da parte de busca, né? Então, por exemplo, estou aqui na visualização do professor, dá para identificar claramente pela cor laranja, né? E a barrinha aqui laranja. E eu vou alternando aqui a visualização dos cards, né? Então, na parte de histórico, a gente chama aqui de timeline, né? Existe um campo de busca. Se eu clicar nesse campo de busca, eu consigo fazer uma busca do conteúdo, né? E também consigo filtrar entre tipos de conteúdo, conteúdo enviado, conteúdo recebido, né? Entre outras coisas. E também consigo filtrar por data. Então, se porventura o professor deu uma aula anterior, ele consegue trazer o conteúdo daquela aula, consegue acessar esse conteúdo. Ok? Então, o aluno ele também tem acesso a esse mesmo mecanismo de busca na interface dele. E uma pequena correção que eu falei no vídeo anterior, na verdade esse ícone aqui não é que eu vou enviar o arquivo especificamente para esse aluno, mas eu vou verificar os arquivos que foram enviados para o aluno. Né? Então, um contexto um pouquinho diferente, mas aproveitando já corrigindo isso que foi falado no vídeo anterior. Agora a gente vai para a visualização do aluno. Então aqui eu consigo verificar que é a interface do aluno pela cor, né, por azul, a barrinha azul aqui. Como eu falei anteriormente, na timeline aqui do aluno, né, para o aluno só aparece a timeline, né, o professor ele consegue visualizar a tela dos alunos. Mas para o aluno ele só aparece a timeline, os arquivos recebidos, né, conforme foram enviados no vídeo número 1. O mecanismo de busca, como eu falei, o princípio de funcionamento é o mesmo. A parte de chat, no canto inferior direito temos 2 botões aqui. No vídeo anterior eu mandei uma mensagem para esse aluno, né? Então consta aqui. E eu tenho algumas opções aqui na visualização do aluno. O aluno ele pode pedir ajuda, tá? Ou ele pode enviar um arquivo link para o professor. O arquivo link ele é basicamente muito parecido com, né, o mecanismo do professor. A diferença é que ele não tem comandos, né, e a parte de vídeo sincronizado. O aluno ele consegue também enviar arquivos e links para o professor. Okay? Então, mesmo princípio de funcionamento, tanto a parte de favoritar e tudo mais. Okay?
Na parte de visualização do aluno, ele não tem acesso à parte de configurações, porque a parte de configurações é toda feita pelo professor. Mas ele tem acesso à parte central de arquivos, que depois eu vou entrar logo mais adiante. E ele pode sair da sala também. Se ele sair, né, ele saiu daquela aula, né? Então, na aula anterior, que eu tinha falado a respeito da aula trancada, o status da sala, o status vai aparecer por aqui, ó. Então, se a aula estiver trancada, aparece um cadeado aqui no lugar desse símbolo aqui. E essa visualização do aluno, muito parecido também. E as aulas offline. O aluno ele consegue mandar conteúdo offline através dessas turmas que ele já participou. Então, voltando. E basicamente uma boa informação também, aqui mostra algumas informações sobre a turma, sobre quanto de conteúdo foi enviado, né? E quantas aulas, quantos dias, né, foram ministrados usando essa turma. Okay? E a quantidade de alunos. No momento, só tem esse aluno aqui. Conectando e voltando àquela turma, né, eu consigo ter acesso aos dados que foram enviados. Né? Então, por exemplo, se o aluno caiu a conexão do aluno e depois ele entrar novamente na turma, ele vai receber aquele conteúdo que foi enviado na turma e ele não estava. Isso é bem bacana também. Okay? Então, essa é a parte de visualização do aluno, basicamente. Bem simples, bem fácil de entender. E a parte de visualização do aluno, do professor, aliás, continuando aqui, eu tenho algumas informações. Por exemplo, né, quem é o professor e qual a disciplina, né, a aula, eu consigo customizar algumas configurações, como, por exemplo, o nome da própria sala, consigo adicionar uma senha para aquela sala, então o aluno só vai conseguir entrar mediante essa senha. O professor, ele consegue trocar o avatar da turma, tá? Através dessas imagens aqui. Se for uma aula de matemática, ele pode selecionar, por exemplo, esse avatar e assim por diante. Depois que ele clica em salvar a imagem, vai aparecer no card lá, naquela primeira tela, vai aparecer o card que o professor selecionou. Ok? Voltando para a tela anterior, eu consigo manusear os alunos, né? Por exemplo, eu posso desconectar aquele aluno. Então, se porventura naquela primeira tela lá do card do aluno, eu bloqueei aquele aluno, nessa tela aqui que eu vou conseguir desbloquear. Ok? E nessa tela também eu consigo desconectar e bloquear também, ou apenas desconectar. Basicamente, era as informações daquela primeira tela, né, no vídeo número 1. Voltando novamente àquela tela, eu tenho também informações sobre a conexão. Tá? Como é que funciona isso aqui? Ó? Se porventura o aluno não conseguiu se conectar ao professor, primeiro ponto, verificar se o dispositivo do professor e do aluno estão com conexão e estão conectados na mesma rede. Se eles estiverem em redes distintas, eles não vão se encontrar. Então, esse é o primeiro ponto. Se ambos estão na mesma rede, devidamente conectados, e o aluno não está conseguindo, por algum motivo específico, algum problema na rede, o professor pode passar essas informações, como a porta de acesso 8005 e o IP. Né? Essas informações podem variar de acordo com a rede. Tá? Ele passando essas informações para o aluno, né, o aluno consegue se conectar à turma. Né? Então, basicamente, vou mostrar aqui bem rápido.
na visão do aluno, eu voltei aqui na visão do aluno. Se o aluno vier aqui e colocar aquele IP que eu mostrei agora há pouco, e a porta, aquela 8005, e dar um buscar sala, ele vai entrar naquela turma lá. Tá? São casos muito específicos, muito raros, em que há algum problema na rede, então aí é necessário esse tipo de conexão manual. Caso contrário, 99% dos casos vai aparecer o card aqui da turma. Ok? Então vamos aqui para a visualização do professor, né? Voltando àquela tela lá. Então basicamente são essas informações que você tem que passar para o aluno caso ele não se conecte à sua turma. Ok? Então são essas configurações aqui no canto superior esquerdo. E aí eu tenho alguns comandos concentrados, né, nesse menu, como os próprios comandos da tela, né, pedir atenção, enviar tela do professor, né. Eu tenho a parte de visualização dos alunos, né, que é os cards, né, o histórico, que é a timeline, que é naquele botão no canto inferior direito, o modo vigia, também está lá naquele botão no canto inferior direito, enviar conteúdo e comando idem, e status da sala. E mais alguns botões adicionais aqui, né? Tem a parte de questionário, tá? Que eu vou entrar nesse item logo adiante. Trabalhos idem também. Encerrar a aula, basicamente aquele botão que estava no canto superior direito, tá? O bloqueios e comandos é aqui que eu queria chegar. No primeiro vídeo, eu comentei que dava para fazer ações individuais. Nessa parte de bloqueios e comandos aqui, se eu acessar aqui, eu consigo fazer ações no coletivo. Então eu consigo bloquear os dispositivos, desbloquear dispositivos. Vocês podem notar que cada comando ele tem um símbolo, por exemplo. Esses comandos aqui são específicos para os alunos que estão conectados com o sistema operacional Windows. Tá? Então isso pode variar, esses botões aqui podem variar de acordo com o dispositivo, tipo sistema operacional. E logo mais abaixo, eu consigo também mandar outros comandos, que é aquele semelhantes àquele da barrinha lá, né, do card do aluno, só que de modo a selecionar mais alunos. 2, 3, ou todos, ou um aluno específico, também dá para fazer esse tipo de envio de comando. Então, por exemplo, aqui eu consigo já enviar de forma imediata, né, um comando de bloqueio, de desbloqueio, né? Ele vai pedir para eu selecionar os alunos, né? E aí eu selecionando, eu confirmo e vai enviar esse comando para os alunos que eu selecionei. Na parte de baixo, mesma coisa. Então, por exemplo, eu quero mandar habilitar o mouse e habilitar o USB, né? Eu quero mandar para 3 alunos. Eu consigo fazer também, da mesma forma. Interface bem simples, bem fácil. Ok? Voltando aqui para o menu. Eu também tenho a central de arquivos, né? Então, a parte de central de arquivos eu consigo saber o conteúdo que foi enviado, né? E também eu consigo saber quais estão pendentes, concluídos e tudo mais. Ok? Então, essa é a central de arquivos. E aí, no próximo vídeo, eu vou explicar os demais itens faltantes. Ok? Então, pessoal, essa foi a segunda parte do vídeo. Na sequência, vai ter o vídeo de configuração do Blue Lab, tá? Essa configuração, ela visa questões de desempenho, né, na rede, ou seja, se a rede tiver mais crítico, mais lenta, então é possível lá ajustar os controles lá para que não atrapalhe a aula, né, a questão da lentidão da rede,
Então vai ser mais voltado para os técnicos. O vídeo 2 é bom enfatizar a questão do uso do Blue Lab. Ele é offline, então não necessita de internet para que ele funcione da forma adequada, né, da forma convencional. Então, só rede local, basicamente, para ter a interação aluno e professor ali, já é o suficiente para dar seguimento na aula. Tá? Então, na sequência, vai ter o vídeo número 3. Tem mais alguma coisa, Fernanda? Por enquanto tá tranquilo, pode legal? seguir. Então vamos seguir então para o terceiro vídeo, que é mais voltado para a parte de configuração. Ok? Olá pessoal, voltando para a parte 3 do vídeo explicativo sobre o Blue Lab. Anteriormente eu falei sobre a central de arquivos e o menu no canto superior à esquerda. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte de configurações do aplicativo. Então, basicamente, eu já falei sobre as demais configurações, né, que foi a parte da sala, né, como trocar o avatar da sala, e aqui no canto, né, nesse botão aqui, né, o nome da turma, a senha de acesso à sala, o pedido de atenção, a forma de como customizar o pedido de atenção, o texto, a cor de fundo, a cor do texto, se eu quero bloquear os equipamentos durante o envio de aviso, e também consigo visualizar uma prévia do aviso. Na parte de alunos, eu consigo visualizar os alunos conectados. Nessa interface aqui, eu consigo desbloquear um aluno que eu tenha bloqueado no passado. Então, por exemplo, se eu vier aqui desconectar e bloquear, só vou conseguir desbloquear o aluno nessa parte do sistema aqui. Okay? Vai aparecer o card do aluno aqui para eu poder desbloquear. A parte de conexões, como eu falei no vídeo 2, como fazer a conexão manual, através do IP e a porta. E agora é a parte de configurações que envolvem desempenho de rede. Então, a partir desse ponto aqui, o técnico ele pode fazer uma configuração específica para a rede, se ele estiver tendo algum tipo de lentidão, alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, no modo vigia, eu tenho aqui o intervalo de frames, né, de capturas de tela enviadas por segundo, né, para o professor. Aqui eu tenho 0 segundos, então está praticamente em tempo real. Então eu posso aumentar esse valor aqui, caso a minha rede não esteja comportando esse tipo de configuração. A parte de qualidade da imagem também, né? Então eu tenho aqui, quanto mais próximo de 100%, maior é a qualidade da imagem, mas também mais onera a rede. A parte do tamanho da imagem, que envolve a questão de resolução, a mesma coisa, né? Então, quanto menor a resolução, mais rápido. Quanto maior a resolução, mais pesado. E essas três configurações também servem para envio de tela do aluno, enviar tela do professor. Também dá para customizar dessa forma. E a parte de limites de arquivo. Então, aqui eu tenho aqui uma configuração de limitação para 50 MB, né, por arquivo. Se eu for querer enviar um arquivo maior, eu não vou conseguir, mas basicamente 99% dos arquivos que são usados são de texto, né, imagem, dificilmente ultrapassam 50 MB. E até por questões de usabilidade da rede, usabilidade das máquinas, é um valor aceitável aí para a utilização. Porque se eu for enviar um arquivo de 300 MB para 30 alunos, eu vou ter aí cerca de 9 GB de dados para serem enviados pela rede. Então, fica bem pesado e acaba dificultando depois a retomada da aula. E o software vai ficar ocupado enviando aquele arquivo e o professor não vai conseguir fazer mais nada. Então, utilizar o bom senso aqui para o envio de arquivos. Eu também tenho um intervalo de tempo para vídeos sincronizados, ou seja, em quantos segundos esse vídeo vai ser sincronizado com os alunos. Aqui no caso está 1 segundo. Então, pode ser melhorado essa parte.
Na verdade está 3 segundos. Pode ser aumentado isso daqui, caso tiver algum problema na rede. E o tempo para encerramento da aula. Então, o aluno, por padrão, ele tem 1 minuto ali para encerrar, para salvar os seus trabalhos quando o professor encerra a aula, né? Então, o professor ele pode aumentar esses minutos, se ele desejar. A parte do modo vigia é o intervalo de troca de uma tela de um aluno para outra, né? Aqui está em 8 segundos, então pode ser aumentado para 30 segundos, ou seja, eu posso ficar visualizando aquela tela daquele aluno por 30 segundos ali, acompanhando o que ele está fazendo. Então, a cada 30 segundos vai trocar aquela tela para o aluno seguinte, de forma aleatória. E aqui a opção de não repetir, né, a tela do aluno. Então, se porventura ele exibiu a tela de um aluno, ele só vai voltar a exibir novamente depois que ele correr, depois que o software correr todos os demais alunos. Então, caso o professor queira um modo vigia de forma aleatória, ele pode desabilitar essa opção aqui, e aí aquele aluno pode se repetir a qualquer momento, fica imprevisível essa parte do modo vigia. Então essa é a parte de configurações, bem simples, bem fácil. E aí eu vou encerrar esse vídeo aqui, para a gente retomar o próximo vídeo. Ok? Então, pessoal, essa foi a parte de configuração, né, do Blue Lab. Bem simples, bem intuitivo. À medida do andamento do projeto, os professores certamente vão se familiarizar com esses controles, tá? No início vai ser mais complicadinho, vai exigir uma configuração específica, mas fez a configuração, manteve, já está tudo certo para funcionar. Voltando aqui para a tela do netbook, eu vou mostrar para vocês questões para salvar o arquivo, né, na nuvem. Então, todos esses equipamentos eles têm a conta Microsoft. E todos esses equipamentos eles têm um OneDrive, né, que é o equivalente ao Google Drive, né? No canto inferior esquerdo aqui, ó, se eu digitar aqui OneDrive, vai aparecer aqui o aplicativo. Eu dou um clique no OneDrive e aqui eu vou poder salvar os meus arquivos e automaticamente esses arquivos vão estar disponíveis no OneDrive na nuvem, na internet, tá? Então, orientem os professores, os alunos a também utilizar esse tipo de recurso, porque é importante, porque o perfil, se o computador for reiniciado, esse perfil vai ser apagado, né? Então, os arquivos vão ser perdidos. Desta forma aqui, configurando aqui, entrando no OneDrive e salvando os arquivos nesse formato aqui, nessa pasta, esses arquivos vão ser sincronizados com a internet e o professor ele vai conseguir, no dia seguinte, logar no OneDrive aqui, né, numa outra máquina possivelmente, e ele vai conseguir ter acesso aos arquivos dele. Tá? Então, uma orientação bacana para poder salvar os arquivos. E no próximo vídeo, eu vou passar o restante do Blue Lab, mais voltado para a parte de questionário e trabalhos. Lembrando que o questionário ele é uma forma só uma métrica para validar o ensino que foi ministrado na turma. Ele não é uma ferramenta de avaliação complexa, a ponto de aplicar provas e tudo mais. Isso também vai da questão do bom senso e do professor, né? Então, o ideal é usar o questionário disponível no Blue Lab para que o professor verifique se o conteúdo foi bem absorvido, né? Se dependendo, tem uma questão ou uma parte da prova lá de um capítulo que ele vai ter que reforçar na aula seguinte. Então, é uma ferramenta muito bacana, muito interessante aí para o professor estar usando. E a questão dos trabalhos é a mesma questão. Os trabalhos, basicamente, é a parte de tarefas. Então, vocês vão ver no vídeo lá que tem a parte de criação dos trabalhos. O professor consegue colocar uma data de entrega e tudo mais. E é bem legal também para usar, para ter essa interação professor e aluno. A gente vai para o vídeo número 4.
e aí a gente logo prossegue, ok? Olá, pessoal. No vídeo anterior, eu expliquei um pouco sobre a questão das configurações. E nesse vídeo, eu vou explicar sobre o questionário. Então, aqui no canto superior esquerdo, eu rolo a barra de rolagem aqui até o final e seleciono questionários. Já tenho um questionário pré-criado aqui, mas eu vou criar outro para que vocês possam acompanhar. Então, eu clico aqui no canto inferior direito para adicionar um novo questionário. Coloco lá o nome do questionário. Então, voltando aqui, coloquei o nome do questionário, vim aqui em adicionar mais uma questão. Né? Eu posso selecionar 3 tipos de pergunta. Né? Uma correta, uma com múltiplas corretas ou dissertativa. Eu vou fazer cada uma delas para que vocês possam acompanhar. Então, coloquei aqui o enunciado e vou adicionar as alternativas aqui. E marco a resposta correta para que tenha a autocorreção. Venho aqui, salvo a questão, vou para a próxima, vou colocar uma de múltipla escolha. Vou adicionando as opções. Ok. Vou marcar as duas opções são corretas. E vou adicionar mais uma pergunta aqui, só que dessa vez dissertativa. Na verdade, tem que vir aqui e colocar dissertativa, né? Logicamente. Coloco a resposta esperada, né? Para que eu possa me balizar na resposta. Coloquei aqui a resposta esperada e eu salvo a questão. E clico para criar o questionário. Ele vai dar uma opção, 3 opções para eu escolher. Se eu quero habilitar um tempo para a prova, ou seja, a partir do momento que terminou esse tempo, são computadas só as questões que o aluno respondeu. As demais são colocadas como corretas. A opção de embaralhar questões no questionário e também embaralhar alternativas nos questionários dos alunos. Vou deixar aqui padrão. E eu tenho aqui reforço, né? Eu volto aqui na tela inicial. Aliás, volto lá no questionário. Vim aqui em reforço, detalhes e envio propriamente para os alunos.
apareceu o aluno aqui, clico em confirmar e envio esse questionário para o aluno responder. E tenho algumas opções também em relação ao questionário. Eu posso esconder o conteúdo, ou seja, não fica aparente para o aluno, né? A não ser que eu venha aqui e habilite essa opção para que o aluno consiga visualizar. Então, eu tenho a opção de enviar detalhes do questionário e ver resultados. Eu vou enviar resultados para acompanhar o aluno respondendo este questionário. Então, basicamente, se eu clicar aqui no aluno, eu vou verificar o que ele respondeu, por exemplo, dessa primeira pergunta. Já respondeu Atlântico. Vou ver a próxima pergunta. Estou respondendo aqui pelo aluno. E o aluno está respondendo. Eu consigo acompanhar em qual questão que ele está. Deixa eu responder a última pergunta. Então, basicamente, eu acompanhando aqui. Então, ele está na terceira pergunta. O professor tem a opção de encerrar o questionário também. E o aluno vai finalizar. E já aparece aqui para o professor o que ele errou, o que ele acertou. Se ele tivesse errado, aparecia em vermelho. E na parte de oceanos, aqui, ó, da dissertativa, o professor tem a condição de responder. Nesse momento, o aluno, essa é a visualização do aluno, ele não sabe se acertou essa pergunta aqui. É lógico, ele pode consultar, ele vai verificar, opa, a resposta esperada era essa. Eu respondi parcialmente. Será que o professor vai considerar a minha resposta? E aí o professor, voltando aqui na tela, aqui, corrigindo, concluindo a correção, né? O que vai acontecer? O aluno, ele vai receber automaticamente feedback de que aquele questionário está correto. E esse aqui que é a visualização do aluno. Então, ele acertou o questionário. E está encerrado o questionário. Então, é dessa forma que funciona o questionário. E o professor ele pode consultar, verificar. Essa ferramenta eu indico para usar para medir, né, se aquele conhecimento da aula foi absorvido pela turma. Então, se dependendo, metade da turma errou a pergunta 2, por exemplo, dá para poder reforçar esse conteúdo na próxima aula. E se algum aluno foi muito mal, né, dá para mandar um trabalho individual para que reforce, né, aquele conteúdo. Então, basicamente aqui, se eu colocar aqui em esconder conteúdo, no caso do aluno, ele some a prova que era o reforço, né, era o oceanos reforço. Se eu voltar aqui, colocar para exibir o conteúdo, né, novamente vai aparecer aqui o conteúdo. Então tem esse recurso também para o aluno não ter acesso à prova naquele momento.
E aqui tem a condição de tempo, caso o professor coloque algum tempo para a resolução daquele trabalho. Então, voltando aqui à tela do professor, canto superior esquerdo, eu vou aqui em trabalhos. Como é que funciona isso daqui? Isso aqui é basicamente uma atividade, né, que eu posso lançar para o aluno com tempo. Então, por exemplo, eu venho aqui no canto inferior direito e mais, coloco o trabalho sobre o Brasil. Fale sobre o Brasil. Vou mandar esse trabalho aqui para os alunos. E aí eu coloco a data de entrega. Então, por exemplo, eu posso colocar amanhã, às 14 horas. E eu vou colocar um anexo. Vou colocar aqui Brasil. Vou colocar esse anexo. E vou cadastrar esse trabalho para os alunos. E aí eu vou enviar também, né, para os alunos. Vem aqui em detalhes, assim como foi no questionário, né, tem aqui o conteúdo do trabalho. E aí, a partir desse ponto, já aparece o conteúdo do aluno responder. E aí, como o próprio nome já diz, né, o trabalho é uma tarefa, ele tem a data de entrega para amanhã. Então, posteriormente a essa aula, o aluno pode entrar no aplicativo aqui, no modo offline mesmo, né, que seria aqui, ó. Sair, né? Se o professor tivesse encerrado a aula, ele vai entrar aqui na parte de baixo, quando não tiver mais o professor, ele pode entregar aquele conteúdo. Uma aula está online, né? Só para título de exemplo. Então, basicamente, esse é o BlueLab. Ok? E encerro esse vídeo. Os principais problemas, como eu comentei, vale reforçar, conectividade, basicamente. Não precisa ter conexão com a internet, né, no aplicativo. Ele funciona de modo offline, né, mas ele precisa de rede local. Precisa ter a comunicação entre o aluno, o dispositivo do aluno e o dispositivo do professor. Então, basicamente, se não, porventura, o aluno não encontrar a turma, a primeira coisa que ele vai verificar se está conectado na mesma rede. Se mesmo assim não encontrar a turma, aí usa aquele procedimento de conexão manual, que eu expliquei nos vídeos anteriores aí. Idem para o professor. Então, basicamente é isso. Fico por aqui.